Glória a Deus, que alegria, não é? E a pastora Ana já abençoou todas as mães. Nós cremos em uma unção que Deus prepara em momentos assim, como um ato profético. E eu creio que toda essa bênção que enriquece e não traz consigo nenhuma dor está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria perguntar se há alguém aqui conosco hoje pela primeira vez. Hoje você está visitando? Amém. Deus abençoe a irmã ali atrás. Mais alguém? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez, você que está nos visitando, faz um sinal para que a gente possa te ver. Não apenas isso, mas queremos entregar um presente, queremos entregar um mimo da Igreja Batista do Amor, para que marque essa sua experiência conosco aqui na família, uma das famílias mais amorosas da terra, viu? Aleluia. Como é bom nós estarmos aqui, e eu quero também saudar aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Nós temos um grupo que, graças a Deus, por conta aí da nova deliberação da prefeitura, nós tivemos um aporte para a nossa logística. Na verdade, a ocupação continua de 30%, porém, o que acontece? Era 30% desde que não ultrapassasse 50 pessoas, a ocupação do prédio. E é claro, um prédio, talvez de 100 metros quadrados, isso seria muito bom, mas para o nosso prédio aqui, só essa nave aqui tem mais de 600 metros quadrados. Então a gente consegue dispor as cadeiras de uma forma que o ambiente ele fique seguro, fique muito bem, né, dimensionado pelo número de pessoas que se ocupam. Então nós agora temos apenas o critério de 30%. Então nós estamos muito abaixo dos 30% de ocupação do nosso prédio, descrito pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que dá quase 800 pessoas esse prédio aqui, pelo laudo do bombeiro. Mas, enfim, o mais importante é, quer você esteja aqui, quer você esteja em casa, que você esteja com o seu coração ligado. E a Bíblia fala tudo que o crente, tudo que ele faz, ele precisa fazer com fé, porque o que ele não fizer com fé, ele vai dar ocasião ao pecado. Então, você que está em casa não pôde estar aqui por alguma vulnerabilidade, alguma limitação, algum impedimento, nós queremos abençoá-lo da mesma forma. Queremos declarar também que você é precioso. E quem sabe hoje é o seu primeiro acesso, é o seu primeiro culto aqui na Igreja Batista do Amor, no culto online. Então aí na plataforma digital vai aparecer um link, através do qual você vai ser direcionado a uma ficha virtual de visitantes. Pedimos que você preencha essa ficha, nos dê essa honra para conhecermos, para podermos orar, e também, quem sabe, um dia você vai estar conosco aqui. Queremos também, por meio desse contato, do preenchimento da sua ficha virtual, enviar um livro digital, cujo título é O Amor Jamais Acaba. E por falar em redes sociais, algumas interações. A nossa querida irmã Leiliane Rabelo, ela diz aqui: boa noite, paz e graça. Ela está saudando a todos também, assim o faz o nosso querido irmão Lucas Paniago. O Felipe Bentes também está saudando a todos com a paz e graça, dizendo: paz e graça, meus amigos. O Flávio, ele também saúda a todos com boa noite e dá os parabéns às mamães. Vocês são nossas estrelas que brilham na vida de todos nós. Amém. Então são algumas das muitas interações que nós temos. Amém? Hoje de manhã, infelizmente, eu me esqueci de dar um aviso muito, mas muito importante. Mas nós vamos fazer chegar esse aviso por meio das redes sociais, das nossas mídias. É que, em função exatamente dessa nova deliberação, que também estabeleceu um horário de impedimento de circulação mais tarde, então nós estaremos voltando esta semana às células presenciais. Amém?
O povo estava aguentando mais. Gente, eu estava plantando bananeira, eu estava dando cambalhota. Eu fiz serenata na minha célula. Eu fiz delivery na minha célula. Minha célula era online, mas o lanche chegava lá no irmão, lá por meio de delivery. Eu, Juliano, cadê o Juliano? A gente bolou um jeito de chegar. Cada semana, 2, 3 famílias recebiam o lanche da célula. Aí a gente inventou a serenata. O louvor ia até as pessoas. Depois entrava todo mundo online. Tinha dinâmica na célula, então a gente fez, né? Cadê a célula da unidade? Tem uns irmãos aí, né? Então nós fizemos de tudo, como Paulo, eu fiz de tudo para com todos, para no final ganhar alguns. Mas eu sei que não é a mesma coisa. Nós somos orientados ao relacionamento, à proximidade. Então, agradecemos a Deus por esse tempo e na verdade, nem todas talvez estarão transicionando para esse modo presencial, porque nós reconhecemos que existem algumas células cujos anfitriões são grupo de risco, talvez o próprio líder é grupo de risco, ou seja, algumas células pode haver algum impedimento, mas aí você vai consultar o seu líder, vai consultar os nossos canais de comunicação para saber qual célula vai estar presencial, qual não estará. O nosso intento é que todos nós possamos ir aos poucos, né, voltando, não ao normal, né, mas como eles estão dizendo, ao novo normal. Mas eu sei que Deus, Ele sempre tem um novo, então Deus tem um novo para nós. Nós vamos andar em novidade de vida e vamos ver o milagre acontecer, amém? Glória a Deus. Fico feliz de ver minha sogra aqui, olha só, que linda. Tomou as 2 doses da vacina. Amém, está ali vibrando com Jesus. Aqui, ó, o irmão Orlindo também tomou as 2 doses, amém? Quem não tomou nenhuma ainda, levanta a mão aí. Ei, povo de Deus, é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas mesmo, né? Então é isso aí, vamos que vamos, amém? Abra sua Bíblia comigo, em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 10 e 11, amém? Aleluia, que culto maravilhoso, hein? Que apresentação das crianças, Soninha, você leva jeito, hein, Soninha, com os pequenos. Na verdade é uma equipe, né, envolvida, não é? Na verdade há pessoas envolvidas, toda a igreja coloca o coração, porque quando você tem uma pastora, ela fala, eu discipulo mulheres e apacento crianças, aí você pode ter certeza que a coisa vai sair com excelência, amém? Nós damos valor à criança aqui, como um ser que interage, que tem devoção, que se entrega, que tem o Espírito Santo, e não é mirim, sabia? O Espírito Santo que está na criança não é o Espírito Santo mirim, é o mesmo que habita nos adultos, aleluia, que coisa maravilhosa. Quem achou? Primeiro livro dos Reis, 17, 10 e 11. Elias foi a Sarepta, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Então, na verdade, Elias, ele chega nas regiões fora dos limites de Israel, porque Deus havia falado para ele ir para lá. Essa região de Sarepta, que era uma cidade do território de Sidom, hoje é o Líbano, estava fora dos limites de Israel. E é interessante que lá na frente, Tiago vai escrever no capítulo 5, falando desse momento, que era um momento de seca sobre Israel. 3 anos e meio ficou sem chover, e exatamente porque o profeta orou, depois ele orou novamente e choveu. Mas o interessante é que nesse contexto, nós vemos o seguinte: Elias vai para essa cidade e encontra uma mulher, e essa mulher estava buscando gravetos para fazer a sua última
refeição, pelo menos o que ela achava que ia ser. Às vezes você está achando que é a sua última chance, às vezes você está achando que é o ponto final na sua história, mas não é, é só uma vírgula. Deus vai continuar essa história, amém? E ali aquela mulher, ela ouve o profeta dizer: traz para mim então água, por favor, e também um pedaço de pão. E aí essa mulher fala: olha, eu não tenho senão um punhado de farinha e um pouco de azeite, um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer essa refeição, um bolinho aqui para eu comer, meu filho comer e morrermos. Aí o profeta diz: não, primeiro você vai fazer e trazer para mim, depois você vai comer. Olha só, que ousadia, né? A mulher viúva, ali no contexto ela estava pobre, porque havia uma seca e estava assolando todos, não era israelita, pelo entendimento ou contexto, e tinha um filho, era mãe. E aí o profeta fala: traz primeiro para mim. O profeta Elias, nesse contexto, ele simboliza, ele tipifica o próprio Deus. Porque preste atenção, se Deus ele não for o primeiro, ele não será o segundo. E quando nós entendemos que o primeiro é dele, todas as outras coisas são acrescentadas. É um ato de fé. A mulher precisou crer na palavra do profeta, e o texto diz que mediante a palavra ela fez o que deveria ser feito. Sabe, as pessoas falam: alguém já me perguntou: pastor, eu tenho que dar dízimo? Eu falo para essa pessoa: você pode dar, porque você é livre. O livre não tem, ele pode. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer sendo tão ricamente abençoado por Deus? Devolver a 10ª parte, semear para que essa igreja seja mantida, a igreja do Senhor, e também eu mesmo coma, porque o fruto do que nós semeamos aqui entra nas nossas próprias bocas. Então veja que essa mulher, ela entendeu um princípio, ela se pôs debaixo do princípio, e quando ela fez isso por fé, a Bíblia diz, a Bíblia ela relata, por meio desta palavra que veio ao coração dela: farinha da panela dela não se acabou e o azeite da botija dela não faltou. Tem algum crente aqui nessa noite? Tem alguém que se identifica com esse texto aqui? Talvez você está como essa mulher, retendo mais do que é justo. Talvez você está pensando: como eu vou fazer? Porque o momento é difícil, há recessão, há escassez, há uma seca sobre Israel, ou seja, uma pandemia. Eu estou sem emprego, E veja que aquela mulher tinha tudo para não fazer, porque não era lógico. Lembra da semana passada? Não era lógico. Mas ela não andou pela razão, andou pela fé e viu o milagre acontecer. Eu profetizo que nesses dias você vai andar pela fé, mais do que nunca, porque você é um homem e uma mulher de fé. Eu não estou falando que você não ande, mas você vai andar sobre as águas, você vai andar como nunca, debaixo da fé, e vai ver como nunca milagre acontecer na sua vida. Não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija, porque é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Deus de toda a terra, que estende a mão, e Ele faz o orvalho descer, e mesmo que não desça a chuva, Ele vai te manter na seca. Porque foi essa promessa: enquanto a chuva não vier, não vai faltar farinha na sua panela e azeite na sua botija. Eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, eu nem sei se ela vai terminar totalmente, não é verdade? Alguém pode me atestar? Mas uma coisa é certa: o amor de Deus não acaba. E pode passar céu e terra, mas a palavra dele não passará. Então tudo que ele diz a nosso respeito vai se cumprir no seu tempo, para que também nós possamos dar glória a Deus, amém? Que nós venhamos aqui à frente, fazermos esse desafio da fé. Mas sabe, Deus não fica devendo nada a ninguém, porque Ele paga adiantado.
Eu vou repetir: Deus não fica devendo nada a ninguém porque Ele paga adiantado. Porque você acha assim: eu vou dar, Deus. E aí eu ouvi que o pastor falou que o Senhor não fica devendo. Na verdade você deu porque Ele te deu primeiro. Você ama porque Ele te amou primeiro. Você perdoa porque Ele te perdoou primeiro. E assim por diante. Quem está entendendo? Então fica de pé, vamos fazer isso com alegria, com devoção e respondendo de forma graciosa essa graça, né, que nos alcançou. E vamos dançar, vamos celebrar. Amém? Aleluia. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Aleluia. Celebre ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. As palmas lá em cima. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio.
Senhor, com as nossas mãos, com a nossa voz, com o nosso corpo. Te adoramos com os nossos dízimos e nossas ofertas, Pai, porque tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração nessa noite, recebe a nossa vida como oferta ao Senhor. Senhor, porque entendemos, ó Pai, que debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua provisão, nós avançaremos, sob a Tua proteção, Senhor, nós seremos guardados e blindados. Senhor, no nome de Jesus, abre as portas, ó Pai, sustenta os Teus servos, ó Pai, dá, Senhor, estratégias de sabedoria, Pai, para o pai de família, para todas as mulheres, Senhor, em nome de Jesus, sustenta o Teu povo, Pai. Entregamos a Ti esse momento em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Obrigado, pastor Rodrigo. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo precioso. E hoje nós temos um segundo tempo da mensagem ministrada domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Amém? Aqueles que não estavam, eu espero que tenham assistido o culto online ou a gravação do culto e tenham sido edificados com a palavra, cujo tema é guarda o coração. Fala para o seu irmão assim, ó, guarda o coração. Aleluia. E algumas pessoas talvez ainda não tiveram o acesso à mensagem. Nós falamos, citando Provérbios 4, 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Existe uma outra versão muito interessante, que é a nova versão, Bíblia Viva em português, nova Bíblia Viva em português, e ela diz assim: acima de tudo, na verdade fala assim, filho meu, acima de tudo, guarde o seu coração, porque toda a sua vida depende dele. Interessante essa versão, não é? Então, ou melhor, não é guarde, fala assim, cuide bem do seu coração. Agora eu lembrei, filho meu, acima de tudo, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Achei interessante essa versão, é a mesmo sentido, mas talvez um pouco mais simples de nós entendermos, não é? E na semana passada nós falamos que Deus, na sua soberania e na sua perfeição, Ele, quando olha para o homem caído, Ele começa a fazer uma obra em Cristo, na vida desse homem, mas Ele começa pelo lugar certo. E qual lugar é esse? Coração. Amém? Porque se daí saem as fontes da vida, porque se daí são as saídas da vida, porque se nossa vida toda depende do coração, então se Ele nos dá um novo coração, então Ele também está nos dando uma nova vida, uma vida de verdade. Amém? Amém? E porque também o coração em Adão, ou seja, na nossa primeira natureza, era um coração enganoso, era um coração contagioso, e era um coração de onde procediam maus desígnios. Nós falamos isso. E por conta dessa contaminação, por conta desses maus desígnios, por conta do engano e da corrupção que havia no coração caído de Adão e que transferiu para nós também, então as nossas decisões elas sempre foram frágeis. O homem natural, e até alguns homens espirituais que não deveriam agir assim, mas agem, decidem baseado em critérios frágeis. E aí eu falei quais são os critérios frágeis que nós nos valemos muitas vezes para decidirmos. A cultura, todos fazem assim. A tradição, sempre fizemos assim. A lógica, ou melhor, a razão, isso é lógico. E também, e principalmente a emoção. Senti que era bom, me pareceu que era certo. E muitas vezes deixa de agir por fé, e por conta disso traz muitos problemas para si. Então, em linhas gerais, nós falamos muito sobre isso semana passada, e eu terminei falando
uma frase que eu quero repetir aqui, dizendo: a palavra coração na Bíblia denota a sede dos sentimentos e dos impulsos do homem. Então, coração é a sede das nossas emoções. É interessante porque é aqui, põe a mão assim no seu peito, na altura do seu coração. Ele simboliza, não é? Porque quando a Bíblia fala, não é do órgão, né? Mas é um símbolo das nossas emoções. Então, é aqui que se materializa a nossa autoimagem. Sabia disso? Pastor, pensei que era na mente. Sim, nós vamos falar disso hoje. Nós temos uma conexão muito tênue entre mente e coração. Eu não vou entrar muito nisso, espero poder voltar a esse tema em breve. A gente vai falando, porque às vezes o conceito se confunde, às vezes é o mesmo, mas a Bíblia fala de mente e coração. Paulo fala isso escrevendo aos Filipenses, não é? Que a paz de Cristo guarde a vossa mente e o vosso coração. A paz que excede todo entendimento vos guardará mente e coração. Ou seja, então existe uma certa diferença. Mas aquilo que nós mentalizamos, que nós temos aqui, normalmente desce para cá. Sabia disso? Aquilo que está na nossa mente muitas vezes desce para o coração. Por isso que a nossa autoimagem, que pode estar aqui, ela se materializa, ela se consolida quando ela desce para o coração. E é interessante quando Salomão escreveu lá em Provérbios 23, 7, dizendo: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Por quê? Porque ele mentalizou, ele imaginou, desceu para o coração, desceu para a sua própria vida, para a sua alma, os seus sentimentos. Então ele imagina na mente, mas desce de uma forma muito parelha para a alma, para os sentimentos, para essa sede das nossas emoções. É interessante também uma frase que ela é uma frase real, que ela diz que o seu caráter, ouça bem, o seu caráter, ele determina quem você é. O seu caráter determina o que você é, e o que você é determina o que você vê, e o que você vê determina o que você faz. Vou repetir: o seu caráter determina quem você é determina o que você vê, e o que você vê determina o que você faz. Por isso nós precisamos entender e pedir a Deus que sonde o nosso coração, esse lugar obscuro, muitas vezes enganoso, mas o Senhor tem poder para sondar. Não apenas Ele mudou o nosso coração, mas Ele mantém, Ele faz as manutenções devidas. E hoje você está fazendo uma manutenção aqui, amém? Alguns estão fazendo a manutenção de 5.000 quilômetros rodados na fé, outros de 10.000 quilômetros rodados na fé. Mas todos nós precisamos de um recall, uma revisão. Mas interessante que essa palavra caráter, ela tem um sentido ligado a questões naturais e também espirituais. Porque para o homem natural, caráter está associado apenas aos traços morais da personalidade. Então, um homem natural é um homem comum, nascido de Adão, comedor de feijão, que tem uma associação de caráter ligado aos seus atributos morais e ligados também à sua personalidade. Somente isso. Agora, para o homem espiritual, caráter está associado ao que esse homem se tornou em Cristo Jesus. É diferente, muito diferente, como o céu está para a terra, como a água está para vinho. Ou seja, água e óleo, né, não se misturam. Então esses conceitos são importantes, porque o caráter muitas vezes ele vem na nossa mente num aspecto natural, e nós ficamos num conceito raso. A pessoa tem bom caráter. O que é a pessoa com bom caráter? Do bem, faz indulgência, ajuda as pessoas, no Natal dá presente para todo mundo, ajuda a dona Beth a atravessar a rua.
esses dias a dona Beth, a Ana não está aqui, né, dona Beth? Eu posso falar. Porque quando eu faço café, eu faço meu café e faço para a dona Beth também, né, dona Beth? Sim ou não, dona Beth? Então tá bom. E eu gosto de fazer café, eu faço ovo, e eu sei que ela come de manhã, depois de tomar os remédios. Aí esse dia ela falou assim, não, que o Ricardo, ele é bom para mim. Falando para a Ana ouvir. Mas na verdade, por quê? Porque o nosso valor, ele é sempre comparativo. Então sabe quando você julga uma pessoa boa, é quando você olha para a pessoa e fala assim, não, ela é uma pessoa boa. Por quê? Porque tem uma pior do que ela. É ou não é? Essa pessoa é tão estudiosa, por quê? Porque tem um que estuda menos do que ela. Talvez não seja tão estudiosa. Essa pessoa é tão indulgente, tão caridosa, porque tem uma pessoa que não faz tanto isso. Então, nós comparamos, e também nós fazemos comparações acerca de nós mesmos com relação ao caráter. Quer ver? Quando a gente olha uma reportagem e fica indignado, nossa, esse cara fez isso, meu Deus do céu, que covardia, que truculência, que falta de senso, que falta disso, de aquilo, né, fica todo horrorizado, fica todo... Mas por quê? Porque no seu íntimo, você está falando assim, eu não sou nenhuma Brastemp, mas isso eu não faço não. É ou não é, gente? É isso aí. Então isso é o caráter. O caráter, ele está ligado no sentido natural, para o homem natural, a apenas os traços morais da personalidade de alguém. Por isso, cuidado. Porque o que vale para nós crentes, no mundo natural as pessoas vão fazer essa medida, vão fazer esse equilíbrio. Uns vão ser bons no juízo do mundo e outros vão ser maus. Mas para Deus não existe um justo, nenhum sequer. Para Deus só existe um bom. Daqui a pouco nós vamos falar quem é bom. Amém? Então, nós temos que mergulhar, e esse é o entendimento da palavra que eu quero trazer, fechando essas duas mensagens, que nós precisamos entender como homens espirituais, que caráter está ligado ao que eu me tornei em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu realmente entendi o que Deus diz a meu respeito. Porque reputação é o que os homens dizem ao seu respeito, caráter é o que Deus diz a seu respeito. Eu vou repetir: reputação é o que os homens dizem ao seu respeito, caráter é o que Deus diz a seu respeito. Sabia que uma vez uma pessoa, e graças a Deus porque ela está no nosso meio e voltou, mas ela uma vez, em determinada situação que afligiu uma situação na família dela, e eu tenho muito carinho por essa família, mas na verdade envolvi uma outra pessoa, e como pastor eu fui fui tentar conciliar, orar, mas a pessoa estava cheia de justiça própria. Uma pessoa cheia de justiça própria, tudo que você faz ainda está pouco pela sede de... Vou falar das feras do coração do humano, uma delas é a ira. Então a gente tem um senso de justiça assim, que as pessoas que são amáveis, nós amamos e fazemos muitas coisas por elas. Mas se uma pessoa for persona não grata para nós, misericórdia. É ou não é? E às vezes a gente quer, Deus é justo. Uma vez o irmão falou assim: pastor, eu vou avocar o tribunal de Cristo aqui para nós. Sabe o que ele está pensando no tribunal de Cristo? O cristão, ele vai no tribunal só para receber o que? Galardão. Uns vão receber mais, outros menos. Você não vai ser mais condenado. Condenado é o mundo que não creu. Quantos creem aí? Quem crê não vai ser condenado, a Bíblia diz. Agora, quem crê e ficar fazendo aquela vidinha mais ou menos, crente mais ou menos, crie, mas
não respondo à graça de Deus, não me voluntario para promover o evangelho, chegar na hora lá, o seu galardão não vai ser do mesmo peso do irmão, isso é fato, é bíblico. Mas enfim, quando a gente avoca o tribunal de Cristo, como esse irmão fez, eu tenho que ter justiça, não é? Mas aí a nossa justiça é o quê? Corte a cabeça, inquisição, queime vivo. Nós queremos o quê? Que Deus pese a mão, que condene, que execre, que seja banido. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando nós chamamos a justiça de Deus, sabe o que acontece? Não é condenação e peso de mão de Deus em cima de ninguém, porque Deus não veio para condenar, Deus não mandou Jesus para condenar o mundo, Ele mandou para salvar o mundo. Então não adianta você, mata, Senhor, corta a cabeça, Senhor, pesa a mão, Senhor. Não vai acontecer. Primeira coisa, tenho essa notícia para te dar. E segundo, isso aí você está indo na contramão total do coração de Deus. Então está tendo até uma incoerência se você é nascido de Deus, porque você não deveria estar agindo dessa forma. Agora preste atenção. Aí segundo, pai, mas eu tenho sido lesado de alguma forma, eu sofri um prejuízo, eu sofri um dano, e eu estou, parece, desassistido, eu estou desprovido. Eu peço, pai, eu sou justiça de Deus, eu peço a sua justiça. Sabe, essa justiça não é para matar o seu oponente, não é para cair uma lepra no seu empregador, não é nada disso. É compensação na sua vida. O alvo não está na vida do outro, que talvez trouxe prejuízo ou dano para você. O alvo está em você, que é detentor da graça de Deus. Então Deus fala, meu filho está sofrendo dano, prejuízo, então eu vou trazer uma compensação. Então quando você avoca a justiça de Deus, não é para condenar ninguém, é sim para compensar na sua vida. Quem está recebendo isso nessa noite? Você está entendendo? Então isso é muito importante dentro desse contexto de guardar o coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que toda vez que eu me levanto querendo esse tipo de justiça, eu estou querendo o que? Reputação, porque reputação está ligada a Adão, está ligada à justiça própria, está ligada a mérito. Eu mereço. Então, se eu mereço, eu faço jus. Se eu faço jus, eu preciso ter. E algumas pessoas, nesse afã de ter alguma coisa, pode fazer coisas também terríveis. Isso está ligado ao que? A natureza adâmica. Mas caráter está ligado a Cristo. Está ligado à justiça que procede da fé, está ligado à graça, ou seja, não é o que eu fiz, não é se eu sou bom, não é se eu sou suficiente, exímio, não é, sabe, se eu dei conta, mas é porque Ele é bom, porque Ele é suficiente, porque Ele deu conta, porque Ele é Deus, Ele é Cristo. Jesus, Ele levou a nossa, sabe, Ele levou a condenação do nosso pecado, da nossa reprovação, para nos dar os benefícios da sua aprovação e do seu mérito. É isso que aconteceu na cruz, substituiu. Então eu preciso chamar para dentro de mim o quê? Para o meu coração o caráter de Cristo. Esqueça essa preocupação excessiva, não é, com justiça própria, com esse tipo de avaliação que eu faço baseado em conceitos frágeis. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. E se você é filho de Deus, então Deus, Ele te diz nessa noite: eu, o papai, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Então, seja imerso na realidade de ser filho. Não se preocupe excessivamente, pastor, então nós não vamos nos preocupar com reputação, não importa, sabe? Veja bem, querido, eu não fico correndo atrás de reputação, mas eu sei que toda boa reputação que brotar da minha vida não é minha, é de Deus. Por isso Jesus ensinou também dizendo que a sua luz brilhe, para que os homens vejam, e vendo a luz brilhar na sua vida, eles
glorifiquem o Pai Celestial. Então Jesus está falando assim: se tem alguma luz na sua vida, tem que brilhar. Mas nós não somos uma estrela que emana luz própria. Nós refletimos a luz da brilhante estrela da manhã. Amém, Jesus? Então tudo que brilha na nossa vida tem que brilhar mesmo, tem que reluzir, tem que dar um bom testemunho. Mas não é por nós, é por Ele. É porque quando as pessoas veem um cristão genuinamente transformado, bondoso, ele está falando, realmente é a cara do papai, realmente é uma pessoa transformada. Então, na verdade, não tem mérito em nós. Na verdade, vão glorificar o Senhor, porque vão falar, Deus é poderoso. Porque como que fez essa obra nessa vida? Porque todo mundo sabe o que vocês fizeram no verão passado. E quando te vê fazendo algo diferente hoje, então esse é um testemunho bom, é uma reputação boa, mas nada além disso. Amém? Amém, queridos? Então, isso está associado ao coração? Sim, está. Porque é daqui que procedem o que? Essas saídas, essas fontes da vida. Porque se eu me preocupo com a reputação, eu estou me preocupando com mérito, eu estou preocupando com justiça própria, e a minha justiça não atende o padrão do céu. Eu sempre vou andar em limitação e exaustão. Então eu preciso ordenar o meu coração para que eu entenda que Jesus, ou seja, me tornou uma nova criatura. Eu sou nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Então você, por ser nova criatura, você tem um novo coração, e agora você é filho de Deus, é amado pelo Pai. Então ele tem pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz. Um pai não tem pensamentos de morte para o filho. Então quanto mais você se encher dessa realidade, encher o seu coração assim, você vai ter o quê? Uma vida transformada. E o interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto o coração também levou a pessoas a agirem de uma forma assim, totalmente fora. Lembrando aqui o texto de Números 13. Números 13 fala do envio dos espias à terra de Canaã. Moisés estava ali, já em Cádiz Barnea, ele já avistava os limites para chegar em Canaã. Havia uma promessa que a terra manava leite e mel, ou seja, Deus falou, então é assim. Mas mesmo assim, Moisés enviou os 12 espias. A Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, eles percorrem toda a extensão ali daquela região e voltam, e eles trazem um relatório. No primeiro momento o relatório certinho, a terra realmente mana leite e mel, ela dá muito fruto, a ponto de 2 homens terem de carregar um cacho de uvas. Aí até aí estava indo bem, estava ganhando 10, estava testificando a promessa. Só que aí tem uma vírgula, porém as cidades são fortificadas. Ali existem os filhos de Anak, os Anaquins, os que são de grande estatura, são gigantes na terra. E nós parecíamos, ou seja, eles pareciam que eram gafanhotos que iam nos devorar. E nós também aos olhos dele. Ou seja, eles começaram por causa do medo, por causa da falta de fé, por causa de não ajustar o coração deles com o coração do Pai, eles começaram a se ver como gafanhoto. Eu imagino Moisés, né? Moisés era um homem paciente, né? Porque Deus tinha paciência com Moisés. Toda vez que você é paciente, não fala assim, não pense você, nossa, eu sou tão paciente, porque se fosse outro já tinha quebrado o pau. Aí você se sente tão espiritual quando você fala isso, né? Eu sou tão longânimo, porque se fosse outro já tinha chutado o pau da barraca. Moisés só era paciente porque Deus era paciente com ele. Você só é paciente com alguém porque Deus é paciente com você. Se você não for paciente com outro, você está sendo incoerente. Você entra em gênero, grau e número naquela parábola chamada do credor incompassivo. Foi perdoado de uma dívida impagável, mas não foi
suficientemente crédulo para perdoar o conservo de uma dívida pagável. Também, na época de Davi, e Davi já estava reinando sobre Israel, a Bíblia conta que ele, em certo momento, Saul já havia morrido, Jonatas já havia morrido, e ele fala com o servo dele: será que existe ainda alguém da casa de Saul, da casa de Jonathan, que eu use de benevolência? Aí o servo dele fala: sim, existe, Mefibosete, manda chamar. Onde que ele está? Não, está lá em Lodebar. Lodebar é uma terra seca, árida, e Davi estava no palácio, e Mefibosete em qualquer canto aí. Mas Davi, lembrando de uma aliança, manda trazer Mefibosete. Mas quando Ziba, que era o servo de Davi, chega até Mefibosete para falar: olha, o rei te chamou, porque ele se lembrou que ele fez uma aliança com seus pais, com seu pai e com seu avô, principalmente com seu pai, Jonathan. Aí qual que foi a resposta de Mefibosete? Demorou, estou indo, eu mereço, eu tenho que estar lá, eu sou filho de rei, eu sou filho de príncipe, neto de rei, é o meu lugar, está faltando alguém lá naquele palácio, sou eu. Ele não falou nada disso. Ele falou assim: eu? Como que Davi se lembrou de mim, que não passo de um cão morto? Olha só como que ele se via, um cão morto. Aliás, quantos de nós também já se viu assim? Talvez alguém que está aqui hoje está se vendo assim, porque não consegue olhar com os olhos da fé. E se você não olhar com os olhos da fé, você vai ver cão morto, você vai ver gafanhoto, você vai ver escassez, você vai ver falta, vai ver limitações. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver Jesus na sua vida. Então é melhor olhar com olhos da fé, não é? Porque se tirar essa visão espiritual. Mas também, quem já ouviu falar de Gideão, o valente que lutou com 300? Mas não começou a história assim, ele todo valentão com 300. Não, começou a história ele malhando trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo. Por que ele estava fazendo lá? Se escondendo. Lagar é lugar de prensa de uvas. Trigo, na cultura judaica, era para ser malhado na eira, porque naturalmente o próprio vento separava a palha do grão, mas era um lugar aberto, totalmente visível. Mas por que ele estava escondido? Simplesmente porque vários anos, os midianitas, os inimigos, vinham e despojavam, expoliavam, roubavam, sucumbiam com as suas produções. E aí ele ficou trazendo no coração dele a lembrança do que aconteceu o ano passado. Sabe que você às vezes hoje não avança e não faz algo surpreendente, relevante, emergente, porque você fica pensando o que você fez no ano passado e o que te aconteceu. Mas se acontecer de novo, mas se eu tiver esse dano, mas se a pandemia for piorar. Piorou, gente, não piorou? Ano passado a gente estava assim, aí entrou no ano novo, falou assim: nós profetizamos, nós estamos profetizando, estamos orando. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa para você: nós não andamos por vistas, andamos por fé. Porque se fôssemos andar por vista, nós já tínhamos sucumbido no ano passado. E não é o que você vai encontrar na vida. Eu não fico preocupado amanhã, o que eu vou encontrar na vida. Eu fico preocupado o que a vida vai encontrar em mim. Mas era homem como nós. Gideão era um homem como eu, como o Ricardo, como o Rodrigo, como o Wesley, como o Fabinho, como qualquer um de nós. Mas a Bíblia, ela disse que esse homem era um homem de Deus, e por isso Deus enviou o seu anjo. E na verdade o anjo ali é com A maiúsculo, é uma teofania, próprio Deus achou esse camarada. E eu estou te falando nesta noite, querido, ouça bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Talvez você está se escondendo num sótão, num porão, talvez numa caverna, talvez num lagar, mas eu estou te falando que Deus vai te achar, porque Ele tem interesse que você saia desse lugar para fazer o propósito que Ele estabeleceu na sua vida, e você cresça para o louvor da glória de Deus. Alguém pode dizer um amém nessa noite? Quem toma posse disso nessa noite? Porque o anjo foi lá, entrou no lagar, e chegou para Gideão, e falou assim: vai nessa tua força. Se fosse no Nordeste, né? Homem, vai nessa tua força. Oxe, homem valente. Mais ou menos assim, né? Aí Gideão, eu imagino se fosse agora, Gideão, o anjo falando com ele fez assim, ó. E talvez você está aqui pensando que essa palavra é para outro irmão, não é para mim. Eu não passo de um cão morto, eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Mas eu quero te falar, querido, que essa palavra é para você. Você não é um gafanhoto, você não é um cão morto, você não é simplesmente o menor da sua casa, como Gideão falou. A minha família é a menor família das tribos de Israel, e eu sou o menor da casa do meu pai. Não importa se você é o menor, Deus costuma usar o menor para confundir o maior. Deus costuma usar o indouto para confundir o sábio. Deus costuma levantar pessoas que não são para confundir aquelas que são. Então, querido, no RH de Deus nós temos lugar. Graças a Deus por isso, amém? Não se esqueça disso. Deus usa os improváveis. E é bom quando é assim. Por quê? Porque lá na frente ninguém vai avocar a glória para si mesmo. Você pode até ser honrado, que a honra pode ser dividida, a glória somente a Deus. E quando a glória dele encher a sua vida, você vai ver sinais, prodígios, milagres. E quanto mais isso acontecer, mais você vai avançar no nome de Jesus, amém? Então, talvez você está falando assim, será que essa palavra é para mim? É para você. Vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa tua força, mulher valente, amém? E aí a gente poderia falar da mulher samaritana também, lá junto ao poço de Jacó, quando teve aquele bate-papo com Jesus. E ela, uma das primeiras coisas que ela falou: como tu, sendo judeu, pede a mim, mulher samaritana, dá-me de beber? Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os judeus achavam que era uma sub-raça, eles eram miscigenados, então eles tinham uma discriminação racial. Mas Jesus, Ele não é assim. Jesus não quer saber se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é botafoguense, se você é flamenguista. Deus, em Cristo Jesus, Ele te atraiu e agora Ele quer te fazer a semelhança do seu Filho. É esse o objetivo. O propósito eterno de Deus é nos tornar conformes à imagem do seu Filho. Quantos querem se tornar a imagem do Filho de Deus? Então você está no caminho certo, porque você veio aqui, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, ouça bem, se você quiser acompanhar, 2 Coríntios 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Interessante esse texto, porque ele vem exatamente antes do mais conhecido, 2 Coríntios 5, 17. Quem sabe? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Quantas coisas se fez novo? Tudo. A começar do seu coração. Então, porque tudo se fez novo na sua vida, a começar do seu coração, agora, lembra que o coração e a mente estão interligados, e o seu caráter é o que você é, vai falar do que você pensa, não é? E o que você pensa vai fazer vai gerar o que você faz. Então, querido, daqui por diante, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, nem Jesus. Sabe por quê? Porque
As pessoas às vezes conhecem o Jesus segundo a carne. Quem é Jesus segundo a carne? Um médium evoluído. Quem é Jesus segundo a carne? Um guru. Quem é Jesus segundo a carne? Um grande profeta. Quem é Jesus segundo a carne? Um bom mestre. Quem já ouviu aquela história de Jesus com o jovem rico? Quando ele teve com o jovem rico era observador da lei, um homem religioso, na época até politicamente correto, religiosamente correto, e ele diz para Jesus: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Como ele chamou Jesus? Bom mestre. E o que Jesus respondeu? Jesus foi direto ao assunto: ó, você precisa fazer isso, aquilo, você precisa arrumar sua cama. Não, Jesus simplesmente falou: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Isso por um tempo ficou assim na minha cabeça, porque essa conta não fecha. Ué, mas como assim? Jesus não é bom? Por que ele fala que só Deus é bom? É porque Jesus é Deus. Então, em outras palavras, ele está dizendo para o jovem rico: a menos que você reconheça que eu sou Deus, você não pode me chamar de bom. Porque se você estiver me chamando de bom porque eu curei alguém ali na esquina, porque eu dei um ensino ali nas ruas de Nazaré, porque eu sou um médium evoluído, porque eu sou um guru nessa geração, então você está ainda vendo com olhos naturais, você está me conhecendo segundo a carne. Mas Jesus estava instigando para que ele pudesse abrir o coração e pudesse receber segundo o Espírito. Porque quando Pedro falou quem era Jesus, falou: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou para ele? Não foste carne nem sangue que te revelou. Então, querido, hoje o nosso coração transformado, a nossa vida transformada faz com que nós olhemos a nossa volta de forma diferente, a começar de nós mesmos. Nós não nos olhamos mais como gafanhoto, como cão morto, como menor da casa do nosso pai, como samaritano, como pecador. Não! Nós somos um santo lutando contra o pecado. Mas também nós não olhamos mais a nossa volta para as pessoas. Por quê? Porque você pode estar olhando para um Paulo, que é perseguidor da igreja, e pode se tornar um grande apóstolo nessa geração. E também, se você tiver dificuldade de olhar para alguém e falar assim: essa pessoa não tem jeito, olha para o seu passado. A pessoa mais difícil de converter se converteu, foi você. Amém, Jesus? E é interessante que o próprio Paulo, ele também envia a carta, ele escreve a carta para os Romanos, capítulo 12, verso 2, dizendo: e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não vos conformeis com a cultura, a tradição, a razão e a emoção deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não tome a forma. O mundo vai querer te formatar segundo um padrão de cultura, de tradição, de razão ou de emoção, mas nós andamos com um critério supremo, que é a fé. A fé diz: o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou, basta. A fé diz: o que você tem, o que você pode, o que você é, basta. Assim que nós vivemos, porque o crente, ele foi chamado a viver pela fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Outro texto que a gente lê muito pouco, porque nós lemos muito Romanos 12, 2, acabamos de ler, mas Romanos 12, 3 fala de algo interessante, porque se por um lado nós trazemos de Adão essa cultura da escassez, essa cultura também de ser insuficiente, de ser limitado, de estar contaminado, de ser um cão morto, de ser um gafanhoto, de ser uma pessoa que não tem valor. Nós trazemos tudo isso no coração através da herança dessa semente corrompida de Adão. Mas se por um lado nós não devemos andar aquém daquilo que Deus tem para nós, também por outro lado nós não podemos andar além daquilo que Deus tem para nós. Você está entendendo?
Porque andar aquém do que a Bíblia diz, do que o Senhor diz, do que a sua fé alcança, é andar na mediocridade. Mas também você buscar no seu talento, no seu orgulho, pensar mais do que lhe convém, você está sendo soberbo e arrogante. Então esses extremos são perigosos no coração, porque o nosso coração, muitas vezes desequilibrado, ele gravita entre essa depressão, essa autopiedade, esse flagelo, ao orgulho excessivo, a confiança excessiva. Nós temos que andar no meio da palavra de Deus, porque você tem e pode aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? Por isso Paulo então escreve em Romanos 12:3 assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O que convém? Pensar de acordo com a palavra de Deus. O que convém para você e para mim? Pensar de acordo com a palavra de Deus. Pensar além disso vai dar ruim, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque o orgulho, ele pavimenta o caminho para a ruína. Ninguém fica muito tempo nessa plataforma do orgulho, uma hora a casa cai. Deus não tem nada a ver com orgulho, Ele não tem nada a ver com autopiedade, porque o filho dele já sofreu escárnio, já sofreu ignomínia, já foi cuspido, já foi envergonhado, já foi maltratado exatamente para que você não fosse. Sabia disso? Mas por outro lado, o filho dele, a Bíblia fala, o próprio Paulo em Filipenses, que ele se esvaziou. Então ele fala assim: tende também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque na humildade nós reconhecemos que não é o nosso mérito, e sim o mérito de Cristo. E aí nós nos empoderamos em ser, pensar e fazer aquilo que devemos. Porque eu não tenho problema mais com a minha identidade, porque eu sei quem eu sou. Eu não sou nem essa pessoa, a terceira pessoa depois de ninguém, e eu também não sou essa quarta pessoa da Trindade. Quem está entendendo isso? Você entendeu? Eu nem sou essa terceira pessoa depois de ninguém, e também não sou essa quarta pessoa da Trindade. Eu sou filho amado de Deus. Aí eu fico bem resolvido. A vida vai ser vivida mais, como a pastora gosta de falar, mais leve. Amém? E alguém viveu assim na Bíblia, pastor? Pensando de si mesmo além do que convém? Sim, vários. Vamos citar alguns. Sansão. Não foi o todo o tempo, pelo contrário, era um homem de Deus, mas em determinado tempo, confiando muito em si, na sua força, em outras palavras ele disse: eu sou forte, eu tenho a força. A geração de hoje não sabe mais sobre esse desenho que passava. Quem sabe de quem eu falei? Só os poucas telhas, a cabecinha mais grisalho, os ruguinhos assim. Em Juízes 16:20, Sansão, depois de ter dormido nos braços de Dalila e ela ter passado a navalha no cabelo do nazireu, que não podia, porque era um voto, era um sinal da aliança dele com Deus, e ele se rendeu à sensualidade, à promiscuidade, dormiu nos braços daquela mulher, Dalila. Mas quando ele acordou, Sansão, os inimigos, acordou: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Não é assim, né? Assim os inimigos iam rir, né? Ia rir. Só que o texto diz na sequência: ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Ai! Olha só como nós hoje temos um privilégio imensurável. Hoje, nem que você queira, o Espírito Santo não pega as malinhas dele e sai da sua vida. Mas eu não estou sentindo ele, pastor. É porque ele está apagadinho.
A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Mas ele está lá. Ai, mas eu sinto uma acusação no meu coração. Não deve ser dele. Não, mas é. Tá, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Você está arrependido? Estou, pastor. Então sente de novo, ele será aceso dentro de você. Porque ele se entristece. Então Paulo falou, não entristeçais o Espírito Santo. Só que ele não vai sair da sua vida, porque ele comprou a casa por alto preço. Ah, alguém pode dar uma glória a Deus aí? Alguém está entendendo essa mensagem nessa noite? Alguém vai sair aí dando rabo de arraia na cara do capeta e vencendo as tribulações, as aflições? Não faça dos seus problemas um problema, querido. Jesus é a solução. Quando o problema vier bater na porta do seu coração, deixa Jesus atender. Ele é especialista em resolver problemas. Por quê? Porque Ele resolveu a nossa vida. Porque existem pessoas que têm problemas, tem outras que são um problema. É tipo a gente assim, sabe como? Então o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. A palavra muitas vezes fala, ele como se fizesse de nós um tabernáculo. Eu nem vou arriscar falar. Ele tabernaculou, vou conseguir, em nós. Ou seja, ele faz morada, ele habita. Mas naquela época, os juízes, homens de Deus, o Espírito vinha, se apossava deles, faziam grandes coisas, depois ia. E vinha. Mas à medida que eles se relacionavam com Deus e criam no poder de Deus, o Espírito sempre estava disponível. Não habitava, mas estava disponível. Nessa hora, o orgulho tirou também Sansão da guerra, assim como tirou Adão do jardim. Mas ainda bem que a humildade de Jesus colocou o jardim em nós, amém? Paulo, religioso, ele poderia ter falado, eu sou religioso, e depois de convertido, aí tem literalmente o texto lá em Filipenses 3:4, quando ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Por quê? Sou zeloso da lei, sou hebreu dos hebreus, da descendência de Benjamim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então não tinha ninguém como Paulo na época dele, poucos, tão religioso que ele era. Então, mas ele reputou isso como perda, como refúgio, como esterco pela sublimidade do Evangelho de Cristo. Mas ele foi orgulhoso, tanto é que quando ele caiu por terra, naquele caminho de Damasco, ele não sabia que estava perseguindo Jesus. Não, eu estou perseguindo os cristãos, é uma causa nobre, mas a religião cega, a justiça própria cega, o orgulho religioso cega. Pedro poderia falar assim, sou leal, na prisão ou na morte, foi o que ele disse, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, falou com Jesus. Aí Jesus falou assim, você vai me negar 3 vezes. Então, a lealdade dele não foi pautada na dependência a Cristo, e sim na sua própria convicção ou conveniência de achar que ele era bom o suficiente para ser preso e ser morto. Nem nesse primeiro momento preso foi com Jesus. E aí, queridos, eu queria falar algo para vocês. Nós temos que guardar o nosso coração dessas coisas, para que nós não fiquemos aquém e não também pensemos mais do que convém, para que nós não possamos alcançar as raias além daquilo que Deus tem para nós. Como guardar o coração? Então eu queria falar disso para terminar essa mensagem. Como guardar o coração? Primeiramente eu tenho que identificar que existem 3 esferas no meu coração. Quantas esferas? 3. A primeira esfera se chama ira. A segunda esfera se chama sensualidade ou sexualidade. A terceira esfera chama-se avareza ou ganância. É interessante porque uma vez eu ouvi uma história sobre isso, e diz, a história, é uma história, que havia uma cidade pequena no interior, mas que tinha um domador
de leão muito exímio, era de alto gabarito de adestramento. Então ele, sabe, as pessoas, elas vinham, e as autoridades vinham ali na cidade, e quando a autoridade chegava, o prefeito levava exatamente onde estava aquele domador, para ele apresentar a sua destreza com os animais, com as feras, e domasse as feras ali. E aí, isso acontecia várias vezes, e ele realmente era muito bom. Mas teve um dia que essa fera estranhou o domador e partiu para cima dele. E se não fosse o staff, os assessores ali tirando rapidamente o domador daquela jaula, ele teria sido tragado pelo leão, pela fera. E aí a moral da história, querido, é o seguinte: existem feras no coração do homem que, quando ele acha que está dominado, ela estranha e avança. E eu estou falando de 3 feras que elas são especialistas em nos estranhar e avançar. A ira é uma delas. Quando você acha assim: nossa, eu estou tão zen, eu estou tão bonzinho. Então, aquele que está de pé, cuide para não cair. Pastor, mas como? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu só quero te falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu já falei sobre ela, então não vou estender muito. Segundo, a sensualidade. Hoje nós estamos vivendo talvez no momento da história, eu creio, que é o momento de maior depravação sexual, depravação de sensualidade. As nossas crianças estão sendo sensualizadas. Hoje você não consegue assistir quase nada numa rede social. Eu vou assistir alguma coisa, aí vem as propagandas, aqueles trem doido lá. É ou não é? Não é? Aí você vai deixar o celular com sua criança para ver um programa infantil. Aí entra uma propaganda de sensualidade, de imoralidade, incitando uma sexualidade precoce, e não tem nada a ver. Então cuidado com essa área. Por quê? Porque é uma área que aflora muito no coração humano. A sexualidade é algo que Deus nos dotou, e é bênção, desde que seja dentro do jardim, sem comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, sem comer o fruto proibido. Você pode comer de toda a árvore, mas dessa não. Ou seja, querido, você tem que entender, não só para o jovem, eu não estou falando só para o jovem que precisa se guardar para o casamento, eu estou falando para homens que ainda estão na pornografia, na internet, homens que ainda, sabe, estão casados, mas têm pensamentos, têm desejos, ou têm até mesmo inclinações de atitudes de infidelidade. Querido, isso não acontece da noite para o dia. Você precisa vigiar com essa fera no seu coração. Precisa vigiar. Precisa vigiar. Terceiro, avareza. Avareza é a ganância. Avareza é um dos pecados que vai privar muitos de ir ter com Jesus no reino dele. Sabia disso? A gente acha que é o sodomita, é o homicida, é o adúltero, mas o avarento também está nessa lista. Por quê? Porque a avareza fala de um outro Deus no coração da pessoa, Mamon, governando. E se Deus não for o primeiro, Ele não será o segundo. Então a pessoa, quando é avarenta, ela escolheu o dinheiro para amar e as pessoas para usar, porque ela deveria usar o dinheiro e amar as pessoas, mas ela inverte. Então ela está sendo avarenta, gananciosa. Ela escolheu um Deus para servir. E nós precisamos cuidar disso, porque, querido, isso é tão sutil que nós precisamos entender que o Espírito Santo tem que guiar a nossa vida até financeira. As pessoas às vezes quando criticam, quando eu entrego o dízimo, quando eu entrego uma oferta, porque elas não têm essa visão espiritual, e a visão natural faz com que elas sempre vão aos poucos retendo. Daqui a pouco elas estão levantando um altar para o trabalho, para a profissão, para a carreira, para o dinheiro, para o carro, para a casa, e tudo isso Deus tem, mas vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu fico assim, sabe, hoje de manhã eu falei, tem pessoas que matam pelo dinheiro, matam
pelo dinheiro, roubar, chega a matar, tirar a vida de alguém, mas também tem pessoas que morrem pelo dinheiro, morrem de trabalhar, porque ficam preocupados com o dia de amanhã. Jesus falou isso, os ímpios pensam assim, eles ficam preocupados, nós não, nós buscamos o reino. Eu fico assim, com todo respeito aos que estão aqui, aos que estão assistindo, porque eu sei que há casos e casos, mas como que alguém pode trabalhar todos os dias da semana, pegar ônibus, ir para o trabalho? Quem trabalha aí? Levanta a mão. Quem trabalha? Levanta a mão. Todo mundo trabalha, né? E normalmente pega ônibus, anda no meio do povo, vai trabalhar no seu ambiente de trabalho, tem muita gente, e lá a pessoa pode pegar o vírus e passar dessa para melhor, né? O crente passa dessa para melhor, mas não pode ir para a igreja e pegar o vírus na igreja e morrer, mas no trabalho ele pode pegar e morrer, não é? Porque ninguém para de trabalhar, né? Ninguém para de ir lá trabalhar, então lá pode pegar o vírus e morrer, ou seja, eu morro pelo meu trabalho, mas na igreja, congregar, eu não posso pegar o vírus lá e morrer, não pode. Então, vigia, cuide do seu coração. Eu quero fechar essa mensagem dizendo o seguinte: para guardar o coração, eu tenho 3 conselhos, para não dizer direções, porque estão baseados na palavra. Conselho é muito do meu coração, mas direção é do coração do Pai. Preste atenção. Primeiro, você tem que identificar que as crises, elas não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. Que tem pessoas, ele parou de congregar quando deu a pandemia. Não, ele já, no coração dele não estava congregando, aí veio a pandemia, revelou o que já estava no coração. Ele parou de dizimar quando a coisa apertou. Não, ele já não dava com alegria, aí quando teve alguma circunstância um pouco adversa, ele parou de... Entendeu? Então, a crise em si, ela não necessariamente... ela forma o caráter, mas ela simplesmente revela o caráter. Agora, o bom da crise é porque ela vai nos mostrar que não é bonito ser feio. Então é bom a gente passar pela crise, porque vai mexer com a gente, vai fazer com que a gente saia da zona de conforto, vai fazer com que a gente fique indignado com alguma coisa que está na nossa vida e não podia mais estar. Então as crises, para o crente, são como a pastora já pregou, são estações que nós devemos passar para produzirmos muito fruto depois. Quem está comigo aqui diz amém. Mas pastor, essas crises, muitas vezes eu estou com situações, eu estou passando um deserto, e eu não entendo. Mas primeiro você tem que entender que existe uma diferença entre tentação e provação. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele não deu causa. E você talvez está falando, não dei causa, eu estou com esse problema, estou passando por esse deserto, por esse vale. Algumas vezes na nossa vida nós não damos causa, nós não colaboramos, nós não concorremos para aquilo ter acontecido, mas Deus às vezes permite, porque como foi com Jesus, no meio do deserto ele foi tentado, mas ele não cedeu, porque havia um plano para que ele, que não conheceu o pecado, ele se fizesse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque se Jesus tivesse sido experimentado o pecado, ele não poderia morrer por nós. Um pecador pode morrer pelo outro e pagar a conta? Não, só quem não pecou. Então Jesus foi tentado, não pecou, para que ele pudesse morrer na cruz. Talvez a sua vida no vale ou no deserto, ela é necessária por uma permissão de Deus, para que você saia do outro lado melhorado, e você dê um testemunho poderoso junto à sua família. As pessoas vão olhar e falar assim: eu pensei que esse cara não ia aguentar não, mas chegou do outro lado e venceu. Eu pensei que agora ele ia espanar, pensei que agora ele ia desistir. E quando você passa do outro lado e não se corrompe, não deixa, inclina o seu coração à falsidade, ao engano, mas você permanece no foco que é Jesus, então isso vai gerar um testemunho poderoso na vida das pessoas. Amém? Mas lembre-se que a tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. Deus nos prova para tirar o melhor de nós, o diabo nos tenta para tirar o pior de nós. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero dar esses conselhos, essas direções aqui, já terminando essa mensagem. Preste atenção. Pastor, como que eu faço para guardar o meu coração? Primeiro, para guardar o seu coração, você precisa guardar no coração as palavras do Senhor.
para não pecar contra Ele. O salmista disse isso, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segundo, o que eu faço para guardar o meu coração? Eu preciso tirar dele o bom tesouro que há nele. Pastor, mas como assim? O senhor falou que o coração é enganoso. Sim, o coração é enganoso, só que agora o nosso coração é novo. Então, à medida que eu recebo a vida de Deus, a mente de Cristo, eu tenho a natureza do Senhor, eu tenho um novo coração, então tem algo bom aqui dentro de mim. Eu quero te falar nessa noite que tem algo bom dentro de você. No seu coração existe um bom tesouro, e a palavra fala que do bom tesouro o homem pode tirar boas coisas. Ele vai tirar o bem. A geração de hoje está tirando as coisas terríveis, porque ninguém pode dar o que não tem, então vai tirar coisas ruins, vai tirar perversidade, maldade, prostituição, lascívia, que isso tudo, esses desígnios procedem do coração, mas um coração doente, um coração que não foi transformado, um coração que não é de Jesus, mas o seu coração é de Jesus, então tem um tesouro ali dentro. E como passou na prática, eu tiro esse tesouro de lá de dentro. Eu quero tirar hoje, eu quero tirar hoje da minha casa, eu quero tirar hoje do meu casamento, eu quero tirar da minha família. Hoje é o culto da família. Então deixa eu te dar mais uma dica. Fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Eu não sei orar. Abre a Bíblia e declare a palavra de Deus. Leia em voz alta, leia para que os seus ouvidos ouçam, e leia e fale e declare para que saia do seu coração um bom tesouro, porque a boca fala o que o coração está cheio. E terceira direção, conselho para que você guarde o seu coração, é confiar no amor do Pai, confiar no amor de Deus. Pastor, mas eu confio. Mas quando você está no momento de luta, de crise, parece que você deixa de confiar. Muitas vezes eu deixo de confiar porque eu acho que Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, meu coração está me acusando. E eu quero ler aqui o último texto que diz em 1 de João, capítulo 3, no verso de número 18, no verso de número 19, 20 e 21. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu quero te falar nessa noite que se o seu coração te acusar, certamente Deus é maior do que o seu coração, e Ele conhece todas as coisas. Você não está mais debaixo de acusação, e sim debaixo do amor de Deus. E no verso 21 diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, se seu coração não acusou, não é porque você foi muito bom, que você foi excelente, que você foi, sabe, aquela pessoa tão especial, maravilhosa. Não, é porque você creu que Jesus é especial, que Ele é a pessoa maravilhosa, que Ele fez, que Ele aconteceu. Então, por isso, quando você crê, você sai debaixo da acusação, e o seu coração também não vai te acusar. Ele não vai te acusar, porque você já recebeu o perdão de Deus, você já recebeu a dádiva, a graça de Deus para viver com seu coração bem resolvido, sabendo que você é amado. Uma pessoa bem amada é uma pessoa equilibrada, porque quando você pensar que Deus não te ama, você fica desequilibrado. Mas quando você tem certeza que você é amado, você tem equilíbrio na sua vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Coloque a mão assim no seu peito, na altura do seu coração. Eu queria fazer uma oração com você. Você que está aqui, você que está em casa, talvez o seu coração está tão apertado, mas eu quero te falar que é exatamente ali que Jesus está batendo. Você abre o seu coração para que Ele entre.
Mas quem sabe você que um dia já fez esse convite, mas você deixou o seu coração se inclinar para distante. Você fez como o pródigo, quem sabe saiu da casa, e o Pai está ali a te esperar. Então eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração, e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Pai, que um dia estive em tua presença, na tua casa, mas saí, fui para longe. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta à presença do Pai, à casa do Pai, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu queria perguntar aqui nesta noite, para você que fez essa oração, e todos fizemos juntos, mas para você que se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos. Levante a sua mão aí onde você está. Se você se identificou com essa oração, você pode levantar a sua mão, que eu quero orar por você. Você que fez esta oração e se identificou, levante agora uma das suas mãos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo uma mão levantada ali atrás. Que o Senhor abençoe a vida da senhora. Sua vida é importante para Deus. Não há mais acusação sobre a sua vida, e nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E como família nós dizemos: seja bem-vinda à família de Deus. Mas também dizemos, aqueles que estão em casa e levantaram a mão, a irmã aqui à minha esquerda também levantou a mão. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda à família de Deus. Mas você que está em casa, eu não posso te ver, mas Deus está te vendo, vendo o seu coração. E Ele sabe que essa sua mão levantada aí é que o seu coração está rendido. E agora Ele entra na sua vida para fazer tudo novo. Ele começa exatamente pelo coração. Seu coração será guardado na palavra. Você vai tirar bom tesouro do seu coração e vai confiar no amor dele. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu queria que você ainda pudesse entoar essa canção mais uma vez, ou agora com os irmãos. Vamos deixar que essa canção entre no nosso coração. Coração igual ao teu. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu novo coração, pelo novo coração que o Senhor nos deu. Amém.
Glória a Deus. Tem interação? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que há pessoas que estão interagindo aqui. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Olha, de manhã nós tivemos, né, uma pessoa que fez, né, a interação conosco, estava assistindo o culto. Tivemos agora à noite mais 2 pessoas que preencheram a ficha de visitante, o Rodrigo Correia e a Camila Albuquerque. E de manhã tivemos a Ariana Alves, que preencheu pelo YouTube também a ficha de visitante. Olha só quantas pessoas estão acessando também. Glória a Deus pela vida de vocês, Rodrigo, Camila, Ariana, que Deus abençoe. Vocês têm uma semana abençoada, amém? Guarde o coração. Compartilhe essa mensagem, amém? Compartilhe essa mensagem. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.